A sua saúde é o seu maior ativo. Como eu sempre falo, nós temos que cada vez mais investir na nossa saúde e trabalhar a nossa autoestima. Hoje, o nosso convidado é o Dr. Siddhartha Gadelha. Nós vamos conversar sobre autoestima como consequência do tratamento capilar. Siddhartha, seja muito bem-vindo. Flávio, é um prazer imenso estar aqui. Meu companheiro do Clube Oshiro, eu queria mandar um abraço para o Carlos e a Gisele Oshiro. Fico muito feliz de poder participar do seu podcast e falar um pouco de saúde capilar, tratamentos capilares, autoestima e transplante capilar. É uma honra muito grande. É muito bem lembrado falar do casal Oshiro, da Gisele e do Carlos, porque eles estão aí na vanguarda, orientando sobre a nova economia, sobre como ser empresário nos dias de hoje. E esse meu podcast foi uma ideia que nós amadurecemos durante um workshop lá na Tarro Consultoria e estamos aqui há 6 meses com esse nosso podcast, esse bate-papo de levar de uma maneira bem informal o assunto saúde para todos. E eu começo perguntando para o nosso convidado, o Siddhartha, quem é o Siddhartha sem o jaleco? Quem é o Siddhartha sem estar vestido de médico? Perfeito. O Siddhartha, ele primeiro de tudo é pai da Maria Flor e pai da Antonella. Eu sou um cara muito extrovertido, muito comunicativo, gosto muito de praticar esporte, futebol, faço academia, faço musculação, enfim, sou um cara que procuro estar sempre buscando a minha melhor versão e sou um cara que você pode contar comigo, você sabe, me conhece, eu estou aqui para isso. E o Siddhartha é amazonense, né? Ah, sou amazonense. O Siddhartha é amazonense, é filho de um grande professor da universidade, o Dr. Siddhartha Gadelha, um dermatologista, digamos assim, um pesquisador, um escritor que durante anos e anos esteve à frente da universidade, não é isso? Exato. Siddhartha, me conta um pouquinho. A dermatologia, a medicina primeiramente, a medicina foi uma consequência ou foi uma influência do pai? Não tem como negar que não teve influência, né? Para quem não conhece o Dr. Siddhartha, o Dr. Siddhartha foi um dos pioneiros da dermatologia no estado do Amazonas, se formou na 2ª turma da UFAM, ele foi um dos grandes incentivadores, né? Eu tenho um exemplo em casa, meu pai conquistou tudo que uma pessoa da parte acadêmica pode conquistar, né? Ele foi presidente da SBCD, foi chefe da residência, foi diretor do Alfredo da Mata, inclusive hoje, aos quase seus 80 anos, continua sendo preceptor lá no Tropical juntamente comigo, então eu tive sim influência dele. É lógico que a tricologia foi uma consequência. A tricologia, eu já vim me apaixonar pela tricologia durante a residência de dermato e depois que eu fiz minha primeira cirurgia de transplante capilar. Para quem não me conhece, já fiz esse cabelo aqui, ó, paguei por ele. Então, fiz 2 cirurgias já. Então, realmente, eu vi o quanto que o cabelo impactava na minha autoestima e eu sentia que, há uns 8 anos atrás, Manaus era carente nessa parte. Eu falei, cara, por que eu não vou transformar vidas através da restauração capilar, assim como transformaram a minha? Eu, antes de falar sobre a tricologia, sobre o transplante capilar, que é o que o Dr. Siddhartha faz com maestria, eu vou perguntar primeiro da formação médica. Ele tem uma história muito interessante. O Siddhartha foi fazer medicina bem aqui, lá na Rússia. Foi para a Rússia fazer medicina. Olha que loucura. Como é que foi essa... Nossa, cara, que pergunta interessante. Eu acho que talvez seja o primeiro e o único médico que você vai entrevistar de Manaus, que foi fazer medicina na Rússia e hoje está aqui no seu podcast. Então, foi uma história bem atípica, né? Na época, o meu irmão, que mora em São Paulo, viu um link na internet que estavam selecionando os brasileiros para ir para a Rússia. E eu tinha acabado de voltar do intercâmbio nos Estados Unidos em inglês, estava com inglês muito bom. E eu nem sequer olhei o e-mail, na época ele mandou por e-mail. Eu falei, mano, eu não vou, não sei falar russo. Ele, cara, olha direito, o curso é em inglês. Eu falei, rapaz, será que meu destino é para lá? Acabei que mandei meus documentos, fui selecionado, cheguei lá, fiz algumas provas, passei, fiquei 6 anos e aqui estou. Então é uma experiência muito atípica que a gente pode destrinchando ao longo do nosso podcast. Eu imagino que estudar em um outro país, primeiro a distância da família, depois você ter um clima
que deve ser bem frio lá. Nossa. Eu imagino também que a medicina seja voltada para as doenças daquela região, então é diferente da nossa realidade, principalmente aqui do Amazonas, do Brasil, das doenças tropicais. Então, como é que foi essa primeira distância da família e o desafio do clima? E, claro, o curso foi todo em inglês, mas você morava em um país que teve que aprender o russo. Sim. E não deve ser fácil. Exato. Tiveram alguns desafios, tanto é que eu não sei exatamente esse número, mas pela minha experiência lá, acho que 80% ou 90% dos brasileiros que foram para a Rússia, eles voltavam no meio do caminho. Porque existe a barreira cultural, existe o frio, existe a língua, né, existe um método de estudo também. Na Rússia, eles são muito rigorosos no estudo em relação à disciplina. Por exemplo, a minha universidade era praticamente uma universidade militar, né? Eu tinha que chegar no horário, chegava cedo, o professor chegava, nós levantávamos, aí falava, pode sentar, a gente sentava. Não existe faltar aula lá. Se você faltar aula, você tem que repor. Se você não repuser a aula, você não faz exame. Se você não faz exame, você não passa de ano. Então, é mais ou menos assim. Mas, assim, graças a Deus, eu sempre tive muita resiliência na minha vida, né? Então, nenhum momento eu pensei em desistir. Nenhum momento eu pensei em desistir. Eu tinha em mente que aquilo ali seria algo benéfico para a minha carreira e teve todo o investimento que meu pai, na época, me ajudou bastante. E desistir nunca foi uma opção para mim. É lógico que tiveram momentos que, cara, será que eu estou fazendo a coisa certa? Todo mundo falava, revalida, ninguém passa, etc. e tal. Falei, não, vou ficar aqui até o final. Então, foi muito interessante. Existem algumas coisas que não são tão boas como a maioria pensa. Aqui no Brasil, ainda, ao meu ponto de vista, ainda tem algumas vantagens em relação a algumas coisas, mas, no geral, essa questão da disciplina, eu acho que foi muito importante para a minha carreira. É lógico, o frio, pessoal, eu cheguei a pegar menos 30 lá. Então, imagina isso, 30 graus negativo. Então, uma amplitude térmica muito diferente. Sai daqui de mais 40 para menos 30. Mas, assim, uma coisa curiosa, né? Você tem uma ideia? Na época eu namorava uma menina que morou eu morava em Santa Catarina. Eu fui visitá-la e, curiosamente, eu senti mais frio em Lages, no interior de Santa Catarina, do que na Rússia. Por quê? Na Rússia a cidade é preparada para o frio. Né? Então, apesar de estar menos 20, menos 30 lá fora, no apartamento que eu morava tinha calefação. Então, eu não sentia frio. Já lá não, estava frio lá fora, chegava dentro de casa, estava pior. Então, tem isso daí, a cidade é preparada para o frio. E a Rússia, para quem... Agora não é o melhor momento para ir, mas quem tiver a oportunidade de conhecer Moscou, principalmente São Petersburgo, os lugares mais lindos que eu já visitei na minha vida, vocês não vão se arrepender. Eu acho assim, tá, que a vida são desafios, então você precisa entender que são desafios e ter um motivo de você ter ido para lá. E nada é fácil, mesmo fazendo medicina no Brasil, fora do Brasil. Independentemente de ser medicina, o que você fizer sempre vai ter desafios. E quem vence não é aquele que desiste do desafio, é aquele que consegue superar e caiu, levanta de novo. Então, a vida é feita de picos e vales. Então, nós temos desafios diários e eu imagino que talvez tenha algum preconceito por ser brasileiro, de estar em um outro país. E teve esse preconceito? Como é que foi essa... Houve um acolhimento? Eu vou ser bem sincero com você, né? No geral, tá? Não estou dizendo que todo mundo é assim lá, tá, pessoal? Não me interpretem mal. Mas a experiência que eu tive, né? Eu nunca tive problema nenhum. Mas eu presenciei alguns acontecimentos que eu percebi que, no geral, a Rússia ela tende a ser um pouco homofóbica e xenofóbica. Mas eu, branco desse jeito, então eu parecia russo. Então, e eles são apaixonados por esportes. Certo. Então, e eu, modéstia à parte, era bom de bola, cara. Então, logo quando eles, no primeiro treino de futebol, eles já me chamaram para participar da seleção da universidade. Então, eu tinha todas as regalias possíveis lá. Então, eles eram apaixonados. Fiz amizade com alguns russos. Então, não tenho nada a reclamar. Mas, sim, já presenciei alguns acontecimentos homofóbicos e xenofóbicos lá. Infelizmente, faz parte. A gente tem que saber como superar. E que bom que conseguiu se adaptar bem e ter levado. Aí, formou em medicina. Você retorna para o Brasil. Houve o pensamento de não retornar, de ficar por lá. E quando retornou para o Brasil, Siddhartha, você, para quem não sabe, quando você faz faculdade de medicina fora do Brasil, você tem que fazer uma prova, que é o Revalida. Você tem que ir
as universidades federais, geralmente, que organizam esse concurso, eles fazem algumas aulas, você tem para poder ter aquela disciplina que você não teve contato em outro país, e você faz uma prova, você passando na prova, você está legalmente habilitado para exercer a medicina no Brasil. Me fala, houve o pensamento de não retornar e como é que foi o Revalida? Ótima pergunta. Houve sim o pensamento de não retornar, não para ficar na Rússia, mas como meu avô era italiano, eu tenho a cidadania italiana, tenho passaporte europeu, eu comecei a procurar outras possibilidades, até porque quando se falava em Revalida antigamente era um monstro, né? Um bicho de 7 cabeças, é muito difícil. Eu confesso que me causava um pouco de insegurança em relação a isso. Mas quando eu me formei, eu discuti com a minha família, com meu pai, e falei assim, meu filho, aqui vai ser sempre a sua casa. Independente de você voltar ou não, eu acho que você tem que tentar revalidar. Porque depois que você revalidar, você pode ir para o lugar que você quiser. E não adianta, cara, não adianta você correr de prova. Aonde você for, você vai ter que ser submetido a exames para poder ganhar sua licença médica. Então, eu decidi imediatamente retornar ao Brasil e eu tive um pouquinho de sorte, porque assim, a primeira turma de brasileiros na universidade que eu me formei na Rússia foi em 2014, um ano antes de eu me formar. E essa primeira turma fez a prova junto comigo, porque em 2015, especificamente, atrasou no edital. Então, eu me formei, vamos supor, em junho de 2015, em agosto já saiu o edital, em 1º de novembro já fiz a primeira fase, passei, depois eu fui para São Paulo, me preparar para a segunda fase e, graças a Deus, tive a felicidade de ser aprovado na primeira oportunidade. Em relação à Revalida, vamos lá. A Revalida, eu costumo dizer que foi uma bênção na minha vida, porque, de fato, é uma prova muito difícil, mas ela me deu uma base muito forte até para fazer residência em dermato. Então, como que funcionava o Revalida naquela época, né? Isso faz mais de 10 anos, eu não sei como funciona agora. Era uma prova objetiva, uma prova discursiva, e passando, seriam 2 dias de prova prática. Como que funcionava a prova prática? A prova prática eu fiz lá em Brasília, pela UNB, né? Então, são 2 dias de prova. No primeiro dia são 5 estações, aquelas nossas 5 cadeias principais, no outro dia mais 5. Então, você entra, tem um avaliador, um cameraman e um ator, e um caso clínico para você olhar. E você tem que entender o caso clínico, fazer uma anamnese, estipular o diagnóstico, o tratamento. E assim, falou que tem no checklist, pontua. Não falou, não pontua. Então, eu tinha que fazer o mínimo necessário para passar. E, graças a Deus, eu estava muito bem preparado. Eu fui para São Paulo. Meu pai, isso daí eu tenho que dar os créditos a ele. Fez um investimento alto, porque eu fiquei 3 semanas lá, fazia vários cursos práticos. Medicurso, CPMed, então, enfim. Todos esses disponíveis que estavam ao meu alcance, eu fiz. E, felizmente, fui aprovado e foi uma bênção na minha vida. Que bom. Então, que bom que foi aprovado, voltou para Manaus e temos hoje um profissional de excelência na nossa cidade, fazendo um trabalho maravilhoso. Vamos já chegar lá. Em seguida, fez a residência de dermatologia, fez em Manaus? Fiz em Manaus. Pegando o gancho, né, da questão da preparação, então, eu acho que tudo na vida tem um propósito, né? Então, essa prova prática que eu tanto me preparei para o Revalida, ela foi fundamental na minha aprovação na residência de dermatologia aqui. Porque agora eles tiraram, né? Mas houve, naquela época que eu prestei residência, teve uns 2 ou 3 anos que eles instituíram a prova prática no estado do Amazonas na residência. Então, quando eu fiz a prova teórica, eu não estava entre as vagas. E na prova prática, no ano que eu fiz, fiquei em primeiro, no outro fiquei em segundo. Então, foi o que me colocou na residência. Então, e eu estava muito preparado, modéstia à parte, eu estava muito preparado. Então, eu não fiquei nem nervoso na prova prática aqui. Estava ansioso, mas quando eu vi a galera lá, eu sabia como conduzir e foi o grande diferencial na minha vida. 3 anos de residência aqui em dermatologia, depois eu fui para fora. Aí eu vou deixar você me perguntar. A dermatologia é uma área da medicina, são várias áreas, uma área... E muitas pessoas pensam que a dermatologia é apenas a parte estética. E não, pelo contrário, a dermatologia trata inúmeras doenças. Inclusive, aqui no Amazonas, nós temos a Fundação de Medicina Tropical, que é uma referência no Brasil de doenças tropicais. E muitas lesões de pele, do tegumento, tem a ver com as doenças tropicais. Fala um pouquinho, quando você faz a dermatologia, claro, uns já entram pensando na parte estética. Pensando num consultório, numa clínica, no retorno, que a estética sempre é a parte mais atraente, eu ia falar. Houve uma dúvida
entre a dermatologia clínica e partir para a parte da tricologia. A tricologia, porque a tricologia, vou deixar o doutor Siddhartha explicar, é a parte que trabalha, cuida do folículo piloso. Doença do couro cabeludo. Do couro cabeludo. Não é apenas transplante, existem outras doenças, existe fungo, existe uma série de doenças. Houve uma dúvida entre a parte clínica e a parte estética? Ótima pergunta, viu? Nunca houve essa dúvida, porque eu tive uma influência em casa. Meu pai é da época em que dermatologia, o mínimo que se tratava era o estético. Não, imagina, meu pai se formou em 1972. Então, naquela época, o bom dermatologista era aquele que sabia tratar doença, que fazia mestrado, que fazia doutorado, que fazia pós-doutorado. Então, eu sempre olhei a dermatologia muito além de algo estético. Então, eu sempre foquei, quero saber o máximo que eu puder de doença. Porque a gente costuma dizer que a pele, ela fala. Sim. Então, quando você começa a entender a linguagem da pele, você começa a conduzir melhor seus pacientes. Então, nunca houve essa dúvida. Tanto é que hoje, eu sou preceptor do ambulatório de tricologia da residência médica na Fundação de Medicina Tropical. Para quem não conhece, tricologia é a área da dermatologia que estuda não só as doenças do couro cabeludo, mas da haste capilar, saúde capilar, enfim, muito além só de calvície ou eflúvios, queda de cabelo, enfim. Falando sobre saúde capilar, Siddhartha, o que nós podemos fazer hoje para ter uma boa saúde capilar? Seja desde o uso de algum shampoo, digamos Perfeito. assim, o uso de algumas vitaminas, porque o corpo fala e muitas vezes no dia a dia as pessoas se alimentam muito mal, muito fast food, muito alimentos ultraprocessados, as pessoas, o nível de estresse é altíssimo, as pessoas às vezes não conseguem ter um tempo para si mesmo, fazer uma atividade física, e isso de alguma maneira influencia. E em alguns casos, eu vou deixar o doutor explicar, às vezes o cabelo, uma alopécia associada a alopécia é quando o cabelo cai, uma alopécia associada ao estresse. Existe algo que eu possa fazer para ter uma saúde capilar? Ótima pergunta. Primeiro de tudo, você falou, né? Procure se alimentar bem, fazer atividade física. E, obviamente, quando se fala em saúde capilar, em queda de cabelo, primeiro de tudo é você tentar investigar qual é o gatilho. A gente costuma deixar o estresse como uma forma de exclusão, né? Que antes do estresse a gente precisa investigar se tem alguma deficiência de vitamina, se tem deficiência de ferro, de vitamina D, se tem algum problema na tireoide. Então, se tem alguma outra causa que a gente possa colocar, não, identifiquei essa causa, vou repor isso aqui, isso daí vai melhorar. Muitas vezes a gente nem consegue identificar. Obviamente que o estilo de vida, ele influencia completamente. Então, para você ter uma saúde capilar, primeiro de tudo, se alimente bem, faça atividade física. E outra coisa, saúde do cabelo também é lavar cabelo. Costumo dizer que cabelo bom é cabelo limpo. Então, eu vou lavar, eu sinto que cai mais. Talvez você tenha uma percepção de queda maior. Mas o couro cabeludo bom é couro cabeludo limpo, saudável. Tá? A partir disso, doutor, eu estou fazendo tudo isso. Ainda está caindo muito meu cabelo? Aí procure o doutor Siddhartha ou procure um dermatologista para ele tentar investigar qual é o gatilho e estipular o melhor tratamento para você. Porque eu vou falar e vou deixar o doutor explicar. Existe uma diferença entre queda de cabelo, que pode ser temporária, pode ser por um fator específico, uma deficiência, uma hipovitaminose, algo nesse sentido, ou mesmo uma anemia. Então, você tem um cabelo, um folículo piloso, digamos assim, doente, e o cabelo cai. O termo mais simples, o cabelo cair. E existe também uma parte genética associada. Então, qual é a diferença de uma calvície? E calvície não é especificamente do homem, a mulher também pode ter, não é o comum, mas pode ter. Sim. E de uma queda capilar por um motivo específico. Então, qual a diferença de calvície para queda de cabelo por um fator? Excelente pergunta, Flávio. Pessoal, queda de cabelo e calvície são coisas diferentes. Obviamente, que uma pessoa com calvície, ela pode ter queda de cabelo. Mas queda de cabelo, a gente precisa investigar a causa, né? Calvície. Calvície hoje, o principal fator da calvície, a gente costuma dizer que é o genético. E pode vir tanto do pai quanto da mãe. Existem alguns mitos, né, que a gente costuma dizer, olha, vem mais da mãe. Na verdade, não, vem dos dois. É porque existem alguns genes ligados ao cromossomo X, que é o cromossomo da mãe, que desempenham um papel importante na calvície. A gente costuma dizer que vem mais, mas não. O principal fator é o genético e vem dos dois. Agora, sim,
Queda de cabelo, existem milhares de gatilhos que a gente tem que investigar. Isso é importante, porque às vezes a mulher, principalmente, está com uma queda de cabelo e ela fica desesperada achando que ela está com uma calvície. E não. Como tudo na medicina, você precisa ter uma boa história clínica do paciente, saber uma boa anamnese, como nós falamos, entender o paciente, saber o estilo de vida, fazer a parte laboratorial, que são os exames de sangue de rotina e às vezes fazer algum exame específico, aí você consegue. Em alguns casos, você tem que estudar o cabelo, o folículo, existe uma tricoscopia ou fazer uma análise, ver se tem algum fungo, algum agente causando. Como é só que pergunta funciona? inteligente. Meu amigo é muito inteligente, modéstia à parte, o cara só faz pergunta inteligente. E existe sim, é fundamental. Quando a gente fala em investigação, a gente não se fala investigação só laboratorial, não só de exames. Nós, tricologistas, é imprescindível fazer o que a gente chama de tricoscopia digital. De uma forma mais clara, tricoscopia é um aparelho que eu consigo examinar o teu couro cabeludo em até 20, 70 vezes. Uma lente de aumento que você põe e você consegue olhar. Eu estou me metendo aqui porque às vezes a gente fala um pouquinho técnico. Eu coloco um aparelho aqui no seu couro cabeludo e isso aqui eu consigo avaliar exatamente o seu fio com aumento de 20 e até 70 vezes. Não só o fio, como o couro cabeludo. A partir daí, eu vou estipular meu diagnóstico clínico. O diagnóstico clínico, olha, será que esse paciente tem uma calvície? Será que é só calvície? Ou eu vi uma coisa diferente? Olha, eu vi um pontinho em sacarrulha, que é um pontinho mais sugestivo de uma tínia, que é um fungo. Aí, a partir daí, eu vou solicitar um exame micológico. às vezes eu estou na dúvida, bora fazer uma biópsia. Então, a partir da tricoscopia, ela vai me guiar na minha conduta. Seja ela só medicamento, seja ela tratamento combinado, terapia combinada, seja ela fazer um exame micológico, ou seja ela fazer uma biópsia. Então, é extremamente importante a tricoscopia digital. A tricoscopia é uma ferramenta, é um método diagnóstico que o dermatologista, o tricologista utiliza para poder realmente dar o diagnóstico mais preciso. E eu acho que não é muito comum e, às vezes, precisa fazer uma biópsia. O que é uma biópsia? Uma biópsia é você fazer um procedimento cirúrgico, tirar um pedacinho, você faz uma anestesia, você tira um pedacinho e manda para o patologista olhar no microscópio e dar o resultado histopatológico para você realmente ter o diagnóstico. Exato. Então, a medicina como um todo, ela funciona baseado em evidências, trabalha na parte clínica, laboratorial e, em alguns casos, até no procedimento um pouco mais invasivo para poder dar o diagnóstico mais preciso. Porque se você tiver realmente um diagnóstico preciso, você consegue tratar da maneira mais adequada. Perfeito. Ainda falando da dermatologia, da tricologia, me veio agora esse questionamento. Existe câncer no couro cabeludo? Nossa, e como, viu? Tem bastante. Vale a pena lembrar que nosso estado, né, é um estado muito quente, com incidência solar muito forte. Então, você tem cânceres de pele, não só na pele, mas no couro cabeludo. Por isso que é importante fazer a tricoscopia, porque às vezes ele está numa forma bem incipiente, bem inicial. Então, com essa tricoscopia, com esse aparelho que aumenta em até 70 vezes, eu consigo identificar exatamente e já pegar a conduta ali, fazer a biópsia. Se for confirmado, a gente faz uma abordagem cirúrgica. Ou, às vezes, queima, às vezes usa nitrogênio. Existem várias formas de você fazer uma abordagem no câncer de pele. Mas, sim, é comum, tá? Então, se você... Agora eu vou deixar uma deixa aqui. Se você, homem ou mulher, principalmente uma idade um pouquinho mais avançada, notou que uma pinta no seu couro cabeludo está mudando de tamanho, de cor, está sangrando, está coçando, está diferente de alguns anos atrás, procure imediatamente o dermatologista para que ele possa avaliar e tomar uma conduta o mais breve possível, mais assertiva possível. Então é importante você ter um diagnóstico precoce e se proteger como um todo. Uma das maneiras de proteção seria usar um chapéu, um boné. É uma maneira de se proteger? Sim. E existe alguma relação do uso do chapéu, do boné, de uma cobertura
com a queda do cabelo? Ótima pergunta. Isso daí é mito, pessoal. O boné não vai aumentar a queda do seu cabelo. O que vai aumentar a queda do seu cabelo é você não procurar o Dr. Siddhartha Gadelha no momento certo para que ele possa te avaliar e estipular a melhor conduta possível. Mas é um mito que é realmente muito comum isso. As pessoas perguntam isso. Porque o que eu faço hoje, apesar de eu ser cirurgião, eu migrei muito para a parte da medicina integrativa. Então, você tem que ver o paciente como um todo e o paciente põe as suas queixas como um todo. Ele traz como queixa a queda de cabelo, unhas frágeis, quebradiças. Ele põe, apesar de não ser dermatologista, você termina tendo essas queixas em algum momento com a parte da reposição, suplementação, complementação, e você entendendo, tentando desinflamar. Hoje é um termo que se usa muito, inflamação de baixo grau, ou inflammade. Você tenta tratar o paciente e essas queixas, melhoram. Então, o paciente pergunta, doutor, eu posso usar o chapéu? Deve usar o chapéu. Assim como eu falo, você deve usar um óculos escuro. Você deve proteger o seu olho, proteger o seu couro cabeludo como um todo. Então, essas perguntas Até prefiro que ele use boné, porque isso, imagina se ele for, ainda mais se ele for calvo, né? Porque vai proteger contra o sol e protege o couro cabeludo. E nós estamos aqui numa cidade quente, exato, com exposição solar contínua, então é importante ter essa proteção. Com certeza. Isso é muito interessante. Siddhartha, falando agora especificamente do transplante capilar. O que é o transplante capilar e quando é que está indicado? Ótima pergunta. Pessoal, o transplante capilar nada mais é do que uma cirurgia onde nós retiramos o folículo da área doadora, que é a área que não tem receptores do hormônio da calvície, e colocamos na área receptora. A gente tira da área doadora, coloca na área receptora. Então, nada mais é do que uma redistribuição dos folículos. Qual foi a outra pergunta que você falou? Em relação... A indicação. A indicação. É só uma questão estética ou existe uma avaliação que você... Vou falar bem simples. Tem uma entrada, isso me incomoda. Não, mas é pouco, não vai dar... Não. A indicação, primeiro de tudo, é saber se você tem área doadora para isso. Então, porque quem manda no transplante capilar é a área doadora. Por que eu falo isso? Porque, pessoal, os fios que eu retiro aqui não nascem mais. Então, tem que ter muito cuidado na extração. Eu tiro um, deixo dois, tiro um, deixo dois, para que não fique falhado. Então, tem área doadora, você é um bom candidato. Segundo, eu preciso, antes disso, te examinar para saber se você não tem alguma doença que não seja calvície, porque um transplante mal indicado pode ser uma catástrofe, uma tragédia. Então, vamos dar um exemplo. Paciente que tem uma alopécia, um tipo de alopécia, existem milhares, que deixa cicatrizes, que a gente chama de alopécia cicatricial. A gente sabe que ele tem fibrose, que não tem um terreno fértil. Então, se eu indicar um transplante para essa pessoa, vai ter um investimento alto, uma frustração alta, e a chance de pega folicular é mínima. É como se você plantasse um terreno que não é fértil. Exato. Você vai tirar um folículo piloso de uma área doadora. Uma área saudável e coloca numa... uma cicatriz. Fibrose é uma cicatriz, é um reparo que o corpo faz e fica diferente do original, e não vai dar certo o implante naquele local. Seria mais ou menos isso? Isso, mais ou menos isso. Existe eu já fiz, inclusive, em alguns pacientes, transplante para correção de cicatriz. É óbvio que a gente também tem que ser cauteloso. A gente vai colocar uma densidade menor. Ou seja, enquanto uma entrada eu colocaria o cabelo muito próximo um do outro, numa cicatriz eu já vou colocar mais na periferia, que eu já sei que tem um pouquinho de vascularização, e um pouco só no centro. Não é que eu vou corrigir completamente, mas eu diminuo aquela cicatriz. É bem interessante. Como a área da saúde, a área cirúrgica, tem que ter um bom planejamento. O mais importante é uma boa indicação e um planejamento adequado, porque o paciente, você vai mexer com a autoestima do paciente. Então, a saúde, às vezes, não é só a parte laboratorial. Às vezes, a autoestima do paciente, a parte mental, como é que o paciente está se sentindo, ele com ele mesmo, ele com o seu ambiente. Às vezes, tem até hoje em dia a palavra é o bullying, tem uma série de apelidos, de careca, e aquilo incomoda o paciente. Então, você está mexendo, tratando uma dor do paciente, você tem que resolver a autoestima dele, e
a medicina não pode prometer resultados, o médico não promete resultados. Aquilo que dá certo para um paciente pode não dar certo para o outro. O mesmo tratamento em um paciente é muito bem sucedido e o outro não. Então, a responsabilidade do médico ela é muito grande. Você sempre procurar um médico que trabalhe eticamente, que trabalhe com resultados, você fica mais seguro. Então, a primeira orientação é procurar quem está realmente habilitado. E uma segunda orientação que eu dou, Siddhartha, é confie, se você for nesse médico, confie no processo. Você tem que dar uma credibilidade, confiar e acreditar que vai dar certo. Que na maioria das vezes é o que vai acontecer. Uma boa indicação e um bom técnico realizando o procedimento, a chance de sucesso é grande. Certeza. Flávio, você resumiu a minha vida aqui em praticamente algumas palavras, né? Você fez colocações excelentes que eu vou colocar o que eu vivi, né? Primeiro como paciente. Eu já falei no início do programa, eu já fiz 2 cirurgias. Então, eu decidi me especializar em cabelos porque eu vi o quanto que o cabelo impactou na minha autoestima. E eu vou dar 2 relatos de pacientes recentes, tá? Para você tentar entender que o cabelo, quando você impacta na autoestima, ele está muito além da estética. Então, pra você ter uma ideia, isso aconteceu em dezembro. Um paciente muito querido, né, que hoje a gente criou até uma amizade, ele usava prótese capilar. E ele tinha muita vergonha. Então, ele decidiu realizar o transplante comigo. E, assim, logo nos primeiros 10 dias, ele já viu aquela quantidade enorme de cabelo, aquele prazer em se olhar no espelho. E, lógico que esses fios vão cair de uma forma transitória, depois a gente pode explicar como é que funciona. Daqui, quanto é que fica o percentual? Exato. Mas quando ele chegou na clínica, ele se olhou no espelho e ele chegou para mim. Isso pelas minhas filhas, né, que estão em casa, as 2 princesas. Falou, doutor, eu queria te falar uma coisa do fundo do meu coração. Ele falou com essas palavras, com os olhos marejados. Falou assim, doutor, eu costumo dizer que antes de eu lhe conhecer, o meu mundo era preto e branco. Você devolveu cores para minha vida. Legal. Cara, ele começou a chorar. Eu comecei a ficar... Todo mundo chora. Eu comecei a ficar emocionado, pô, de velho, cara. Então eu falei assim, caramba, bicho, olha o poder que a gente tem nas mãos. E às vezes a gente não tem noção de o quanto nós impactamos positivamente, não somente neste paciente, mas na sua família como um todo. Isso que eu ia falar. E ele falou exatamente isso, Flávio. Ele volta a sair, ele fica feliz, ele vai fazer foto. Aí ele não, vou tirar foto, não, e volta a participar. Ele falou assim, detalhes, ele falou assim, doutor, eu era um cara ranzinza, um cara que tratava mal meus funcionários, minha esposa, até na hora mais íntima que eu estava com a minha esposa, eu tinha vergonha que ela pegasse na minha prótese. Então hoje eu sou um cara muito mais feliz. Em outro caso, puxando até para o teu lado, que é cirurgião de formação, um amigo de infância, né? Ele realizou o transplante capilar comigo, eu expliquei todo o passo a passo na consulta pré-cirúrgica. E eu falei que era muito seguro, que eu faço em ambiente cirúrgico, anestesista. Não tem por que ele ficar nervoso, ele estava muito nervoso. E no dia da cirurgia, ele olhou assim para mim. Siddhartha, eu falei, por que você tá nervoso? Ele, cara, isso aqui para mim, ele é como a cirurgia bariátrica pro obeso, na época, né? E eu nunca consegui sair sem boné de uns tempos para cá. Então, olha o quanto que isso mexia na autoestima dele. Então, realmente, o poder que nós temos nas mãos, ele vai muito além da estética. E agora, pegando o gancho do que você falou em relação a prometer resultado. Você falou uma situação extremamente importante, né? Nós, médicos, temos o dever de, na consulta, orientar como funciona o processo e jamais prometer o resultado de fulano. Então, eu tive uma certa probleminha recentemente, não vou citar nomes, mas justamente por isso. Um paciente chegou, ele queria que mudasse a cláusula contratual, que eu prometesse um resultado de fulano, ou um resultado conforme nós planejamos. Eu falei, não tem como te prometer um resultado desse paciente, porque são calibres de fios diferentes, são organismos diferentes, são calvícies diferentes. São pessoas distintas, não tem? Se você tem esse questionamento, significa dizer que, de alguma forma, você não está 100% dentro aqui do nosso trabalho. Então, por esse motivo, eu acho melhor, mais viável, devolver todo o dinheiro. Tem outros profissionais maravilhosos que você talvez possam te atender. E devolvi, ficou tudo bem. Infelizmente, às vezes o paciente quer um resultado e está tudo bem. Se não é aquilo que você está procurando, eu não posso lhe oferecer, está tudo bem.
Se o outro vai prometer sim ou não, está tudo bem, a vida que segue. Vida que segue. O importante é que o médico tenha essa ética de falar para o paciente, olha, pode ser que aconteça isso e pode ser que aconteça aquilo. Então, é importante o paciente estar muito bem orientado, independentemente da área médica. Nós estamos falando aqui, são 2 médicos conversando. O mais importante é o paciente entender o seu plano terapêutico e entender que não é uma promessa de resultado. Claro, todo médico busca excelência naquilo que faz. É natural nosso querer dar o máximo, entregar o máximo para o paciente, porque você vai impactar de uma maneira muito positiva naquela pessoa. E, às vezes, uma frustração pode piorar a vida do paciente. Nós, mais do que ninguém, queremos que ele tenha o melhor resultado possível, porque nós sabemos o quanto que aquilo vai mexer com a autoestima. E, assim, é a nossa assinatura que está lá. Exatamente. Né? Então, se porventura tiver um resultado que, no meu entendimento, teve algum erro de planejamento ou de execução, eu vou ser o primeiro a querer reparar. Claro, é. Então, isso daqui que a gente tem que ser muito franco, né, com os nossos eu vou pacientes. pegar essa palavra reparar como de existe. Vamos lá. Tá ótimo. Você faz o transplante, você tira de uma área doadora, coloca na área que está precisando, e são mais ou menos quantos fios que você tira e você põe. Vou chamar de uma sessão, é a primeira sessão. Essa primeira sessão, geralmente, ela já resolve o problema. Claro, não tinha nada e você plantou. E a pergunta é, existe a necessidade de fazer uma segunda abordagem, um segundo tempo, um reparo? Ótima pergunta. Pessoal, nem todo mundo vai precisar do reparo ou de uma segunda sessão. Isso vai depender de vários fatores. Vou dar um exemplo. Primeiro, da habilidade do seu cirurgião, da sua equipe. Segundo, do grau de calvície, né? Porque, assim, às vezes, calvície muito avançada, nós, de fato, precisamos de mais de uma sessão. Por quê, pessoal? Porque eu não posso retirar toda a área doadora. Como eu disse, retiro não nasce mais. Então, a gente tem que fazer um planejamento que é tão importante quanto a área receptora é a área doadora. Então, nós fazemos um planejamento. Eu utilizo inteligência artificial no planejamento cirúrgico. Então, eu sei exatamente a quantidade de folículos que eu preciso. Muitas vezes, a quantidade que eu preciso, eu não tenho disponível uma sessão aqui. Por isso que a gente, em algumas situações, principalmente em calvícies avançadas, nós realizamos mais de uma cirurgia. Mas, na maioria das vezes, a gente consegue, sim, entregar um excelente resultado com apenas uma sessão. Já muda a vida. Você que não tem uma grande calvície, e, às vezes, a solução que o paciente encontra vou usar a palavra, raspar a cabeça. Ele termina assumindo aquela careca, aquela calvície, ele já raspa tudo, porque ele já entendeu que são muitas falhas e tem tratamento? Exatamente. Então, assim, tudo vai depender, é importante a gente alinhar as expectativas do paciente, né? Vamos só, imagino que você tenha falado de um paciente calvície grau 7, que é um grau máximo. Primeiro, né? A gente precisa tentar tratar esse paciente, porque às vezes, quando a gente olha aquele aparelhinho que aumenta em 70 vezes, a gente tem fios muito fininhos, mas com o tratamento clínico a gente consegue melhorar. Então já consegue um aumento do calibre, uma densidade razoável. Beleza, fiz o tratamento clínico, melhorou a área, vou avaliar se tem área doadora. Né? Primeira e principal área doadora, couro cabeludo. Então, vamos lá. Tem área doadora? Indicamos o transplante. Vamos lá. Olha, você tem área doadora, mas eu não vou conseguir cobrir uma sessão. Você quer? Quero. Beleza, vamos fazer a primeira área. Então, a gente geralmente começa com a frente, né? Com degradê até a coroa. Beleza, fiz a primeira sessão com 1 ano. Isso é uma pergunta, isso é uma coisa importante. O resultado final do transplante capilar, ele demora 1 ano. Então, geralmente, a gente espera 1 ano para fazer uma segunda intervenção. Com 1 ano, a gente viu o resultado final. Olha, conseguimos cobrir só até aqui. Agora, eu vejo quanto que eu tenho de área doadora residual, que sobrou de área doadora, e programamos uma segunda cirurgia. Beleza, vou avaliar a doadora. Não tenho área doadora suficiente aqui, aí a gente vai para uma segunda fonte doadora, que é a barba. Daí a gente pode utilizar, sim, a barba como uma segunda fonte doadora. Em terceira fonte doadora, peito. Em último caso, até pelo pubiano. Nunca utilizei, geralmente a gente para aqui no peito mesmo. Porque eu vou deixar o doutor Siddhartha explicar. Existem receptores de hormônios no folículo piloso.
Por que que a barba não cai e por que que o cabelo de trás não cai, e são justamente as áreas doadoras. E o que é que me garante que esse folículo piloso que eu tiro de uma área doadora e coloco numa parte, uma região calva, não vai cair? Por que que não cai Ótima o cabelo? pergunta. Flávio é muito inteligente, esse cara é sensacional. Por que que a gente costuma dizer que o folículo transplantado não cai? Porque eu retiro... Pode perceber, a pessoa pode ser careca o que for, mas ela vai ter pelo menos uma tiarazinha aqui. Por quê? Porque essa área a gente costuma dizer que é uma área doadora segura, porque não tem receptores do DHT, que é o principal hormônio da calvície. Por isso que a gente tira o folículo daqui e coloca aqui e ele não cai. O doutor falou em DHT, é a deidrotestosterona. DHT é um subproduto da testosterona, Derivado, né? que é convertido em DHT. A testosterona, que é o hormônio principal do homem, ele é convertido no DHT, e o DHT, a deidrotestosterona, é um dos principais responsáveis pela queda de cabelo e um dos principais responsáveis pelo aumento da próstata. Então, essa conversão da testosterona no DHT existe, como você dá um controle nela, e é esse hormônio que está lá, esse receptor que está lá no folículo, que quando recebe esse hormônio pode fazer com que o cabelo caia. É mais ou menos isso, exatamente. Então, aqui, essa área que a gente observa, né? Áreas em afinamento. São áreas que têm receptores do hormônio da calvície. Então, se eu estou usando testosterona, eu vou aumentar o DHT. Então, essas áreas suscetíveis, geneticamente predispostas, elas vão sofrer um processo de intensificação desse afinamento e, consequentemente, da queda. Então, por isso que a gente tenta entrar em consenso, né, Flávio? Reposição de testosterona com queda de cabelo. Essa é a pergunta que eu deixei mais para o final. Hoje em dia, cada vez mais estudos da parte da terapia de reposição hormonal, que é um termo que se usa muito, o homem e a mulher estão se cuidando cada vez mais. Nós precisamos, Siddhartha, envelhecer com qualidade. Os hormônios fazem parte do nosso processo. A mulher é muito mais claro ver isso. Quando a mulher entra no climatério, na perimenopausa, ela tem muito mais sintomas com a queda dos hormônios, estrogênio, estradiol, a própria testosterona. O homem não tem esse marcador igual a mulher tem do climatério, dos fogachos, da irritabilidade, mas também tem, só que às vezes é imperceptível, ou às vezes o homem não valoriza. O que a gente entende é que a terapia de reposição hormonal, quando bem indicada, você fazendo uma avaliação do paciente, afastando os riscos, orientando o paciente e afastando possíveis efeitos colaterais, quando você faz uma terapia de reposição hormonal indicada nas doses fisiológicas, com controle, com segmento desse paciente, você fica seguro em relação à parte da reposição hormonal. Até que ponto a terapia de reposição hormonal, especificamente no homem, com a testosterona, pode impactar, primeiro, na queda do cabelo e prejudicar aquele paciente que fez um transplante? Ótima pergunta. Vamos lá. Primeiro de tudo, apesar da testo, né, ser um grande vilão para a gente que trabalha com cabelo, eu sou super a favor da testosterona quando bem indicada. Né? Você, mais do que eu, sabe que níveis muito baixos de testosterona aumentam as chances de doenças cardiovasculares, de sarcopenia, etc. e tal. Então, eu sou a favor, sim, da reposição de testo quando bem indicada. Inclusive, faço parte desse time de reposição hormonal. Em relação à reposição de hormonal, a reposição com testosterona e queda de cabelo, ele vai sim aumentar a queda de cabelo. Obviamente que nem todo mundo. Por quê? Ele vai aumentar a queda de cabelo naqueles fios que têm receptores de DHT, aquelas pessoas geneticamente predispostas. Então, você vê pessoas que fazem fisiculturismo, fazem reposição em doses cavalares, às vezes não tem calvície. Não tem queda, porque eles não são geneticamente predispostos. Agora, é extremamente importante você ter uma abordagem combinada
com o seu médico integrativo, com o seu endocrinologista, com o seu urologista. Porque a gente consegue, não estou dizendo que vai cessar essa queda durante a reposição hormonal, mas a gente consegue diminuir muito esse dano. Como que eu faço isso? Olha, se eu estou aumentando o DHT, por que eu não prescrevo uma finasterida ou tasterida que vai bloquear esse DHT e a gente tem ali uma diminuição do dano? Será que até quando eu posso ir, Flávio? Eu ligo para o Flávio, a gente troca uma ideia e tenta entender o que mais está sendo prejudicial. Se é a queda do cabelo ou é a qualidade de vida. Então, eu sempre indico, sempre oriento uma abordagem combinada. Eu dou essa orientação sempre, Siddhartha. O melhor tratamento, o paciente não é de um médico específico. Você tem que ter uma conversa, um diálogo entre os seus médicos. Porque você pode ter o seu dermatologista, o seu tricologista, sim, você pode ter o seu urologista, você pode ter seu médico integrativo, mas tem que haver uma conversa. Não quer dizer que se eu passar um tratamento, eu vou prejudicar o tratamento do outro. Se houver uma conversa, ele deu um exemplo claro. Se você vai usar uma finasterida, que é para diminuir a conversão da testosterona no DHT, e o exemplo que eu vou dar é o próprio Dr. Siddhartha, que fez depois a gente podia postar aqui aquela fotografia que está lá no teu Instagram, como é que o Siddhartha era antes, porque fez um transplante bem sucedido, a gente vê que está bem feito, tem bem preenchido, fez 2 vezes, né? Fiz 2 vezes. E está fazendo hoje, ele falou, a terapia de reposição hormonal, sim, e o cabelo não está caindo, porque está sendo feito de uma maneira controlada em níveis fisiológicos. Níveis fisiológicos. Eu acho que a palavra certa é em níveis fisiológicos. Eu estava com uma testosterona de 300, agora estou de 500, tá boa. Fisiológico. Melhor. E a gente não avalia apenas, viu, Siddhartha, o valor absoluto da testa. A gente avalia outros parâmetros, faz umas contas para ver se está convertendo muito em estradiol, se está convertendo muito em DHT. O que importa mesmo é a testosterona livre. Então, é bem complexo. É complexo. E a gente tem que ter esse entendimento. Então, por isso que eu falo, procure quem realmente estuda o assunto, eu acho que o mais importante é procurar, a maior referência do médico são os seus resultados. Se você tem bons resultados, os resultados falam por si só e, como o Siddhartha falou, é a nossa assinatura. Sim. Um paciente feliz, um paciente dando feedback positivo, um paciente satisfeito, é a melhor propaganda. Com certeza. Médico é um bom resultado. Quando você falou de números, é uma dúvida muito comum, inclusive até de alguns outros colegas, eles sempre me questionam, você está dosando o DHT para o cabelo? Eu não doso DHT especificamente para o cabelo, porque não é a quantidade de DHT que vai aumentar, que vai me guiar na queda de cabelo, mas sim a sensibilidade dos seus fios geneticamente predispostos a este hormônio. Então, é a coisa que o Flávio falou. Não é, eu estou com uma testa só de 500. Não. Testo é um número, preciso avaliar inúmeras coisas ao redor. É complexo. O tratamento a saúde como um todo não é uma ciência exata. Não. Então, nós temos que sempre individualizar cada paciente. Eu acho que a palavra é você personalizar o atendimento, o tratamento para aquele paciente e entender a sua realidade, porque é fundamental. Sim. E essa é uma dúvida que os pacientes têm, quando a gente vai abordar o assunto sobre terapia de reposição hormonal. Eles perguntam, eu vou ter acne, que é uma outra parte da dermatologia, meu cabelo vai cair, eu vou ter mais pelos a mulher pergunta, mais pelos na face, minha voz vai engrossar. Então, se você souber manejar da maneira adequada, você não vai ter esses efeitos. Claro, pode ser que tenha uma espinha, uma acne, sim. Tratável. Você tem que tratar. O que não pode acontecer é encher o paciente de... Pego bastante, de erupção que nem forma que a gente chama. Que aí é complexo, mas aí alguma coisa está acontecendo, de repente o colega pesou na mão. E aí você tem que entender realmente qual é o tratamento. Eu costumo falar, Siddhartha, que o médico é como se fosse o Masterchef. Todo médico, na teoria, vai conseguir entregar aquele resultado. Uns vão ser mais rápidos, outros não tão. Uns vão fazer um tratamento, um bolo ali meio ruim, outros muito, muito gostosos, uns muito... Mas, na teoria, todo médico está capacitado a entregar o resultado. Agora, depende do caminho que você vai percorrer e da técnica, o quanto você se preparou, se especializou para entregar cada vez um resultado melhor para
para o paciente. Eu acho que é mais ou menos assim. Concordo plenamente. Eu parto do pressuposto que nós, médicos, jamais vamos querer causar algum mal para o paciente. Eventualmente, a gente vai ter que fazer ajustes durante a jornada, mas, em hipótese alguma, nós vamos querer genuinamente fazer mal a alguém. O ser humano como um todo, geralmente, não quer fazer o mal, e ainda mais médico, a responsabilidade que nós temos. E eu acho que, como eu sempre falo, a ética, ela vai ser sempre o nosso... Siddhartha, nós cuidamos muito dos outros. O médico, às vezes, se dedica tanto ao seu consultório, à sua vida, ao seu ambulatório, porque, como o doutor falou, ele está no privado, mas dedica uma parte do dia dele, na agenda dele, da semana, a ser preceptor da residência médica na Fundação de Medicina Tropical. Então, o médico cuida muito dos outros e, às vezes, não tem tempo para cuidar de si mesmo. Como é que tem sido o doutor Siddhartha cuidando da sua própria saúde? Atividade física, alimentação, como é que tem sido? Ainda bem que você me perguntou agora, né? Que se tivesse me perguntado uns 4 meses atrás, ia dar ruim para mim aqui. Então, eu tenho sim. Depois que você tem filhos, né? Acho que você começa a se cuidar mais, né? Eu tive 2 meninas em menos de um ano. Tenho uma filha de 1 ano e 6 meses, outra de 6 meses. Então, eu procurei sim me cuidar mais. Eu fui no cardiologista, eu emagreci 10 quilos, tomei Monjaro, emagreci 10 quilos de forma gradual. Estou fazendo agora reposição de testosterona. Então, hoje eu me sinto melhor. Tenho maior... Porque, modéstia à parte, né? A gente ter que... A nossa rotina, chegar em casa, ter que cuidar de 2 meninas, uma de 6 meses, não é fácil. Não é fácil, não. Então, a gente precisa se cuidar. Então, eu tenho feito isso, atividade física, eu tenho feito a musculação, personal. Então, eu tenho procurado, sim, melhorar, porque é por isso que eu estou aqui. Né? Eu nem ia aceitar o seu convite se eu tivesse muito além da forma. Eu costumo falar, viu, Siddhartha, que o nosso maior ativo é a nossa saúde. Então, eu não falo que eu vou gastar muito para ir na academia. Não, você não está gastando, não é um gasto, é um investimento. Você precisa realmente investir na sua saúde, porque o que nós vamos plantar hoje vai influenciar diretamente no que será a colheita. E eu vejo assim, que a nossa maior reserva não é a reserva financeira. Nossa maior reserva para a saúde é o músculo, porque é o músculo. Eu falo isso sempre para meus pacientes, aqui no podcast eu repito muito isso. O músculo é o que vai nos permitir ter uma qualidade de vida, é o que vai fazer com que eu consiga dirigir um carro, entrar e sair de um carro, subir uma escada, é o que vai me dar autonomia e liberdade quando nós chegarmos na melhor idade, quando você se tornar idoso. E a expectativa de vida tem aumentado cada vez mais. Então, não basta você chegar a 80 anos. Eu tenho que chegar a ter os meus 80 anos, mas com qualidade. Ter 80 anos e ser acamado, ser 80 anos e ser dependente, até para uma higiene pessoal, acho que é complexo. Sim. É claro que as pessoas não escolhem isso, mas o que você pode fazer hoje, e com a sua consciência, é a atividade física, de preferência, uma atividade física resistida, que é a musculação, porque é o que vai dar músculo. E eu vou um pouquinho além, principalmente membros inferiores. As pessoas têm o hábito de ir para a academia. Eu tenho que melhorar, e inclusive. Querer fazer a parte superior, que deixa a pessoa mais bonita, melhora a parte estética, melhora a autoestima, é importante. Mas a parte de membros inferiores é, digamos assim, talvez a parte mais importante. Interessante. Estou aprendendo também, pessoal. Eu não sabia disso. Eu costumo falar assim, Siddhartha, que qualquer esporte é benéfico. Todo esporte é benéfico. Você jogar um tênis, jogar um futebol, fazer o ciclismo, fazer o triatlo, basquete, todo esporte ele é saudável, ainda mais quando tem uma resenha, uma interação que você vai socializar com seus amigos. Poxa, é legal você fazer o esporte e depois dar uma gargalhada. Mas eu falo assim, que o melhor esporte para qualidade de vida e longevidade é a musculação. Então, você pode fazer todo esporte, mas é importante ter a musculação como esse norte, como essa... Perfeito. Eu costumo dizer, pessoal, que saúde e autoestima não tem preço. Tem um custo, mas não tem preço. Então, invista na sua saúde, que isso daí não é gasto, é investimento. É um grande investimento. Siddhartha, o nosso papo está muito bacana, muito legal, mas passa rápido, já tem quase uma hora de conversa e é tanta coisa que a gente tem que conversar. E eu queria deixar o espaço aberto aqui para o doutor Siddhartha falar um pouco do consultório. Hoje em dia, todo mundo
usa as redes sociais, divulgar as redes sociais, o espaço é seu. Obrigado. Amigo. Primeiramente, eu queria te agradecer, Flávio, por ter me convidado, né, ter disponibilizado essa 1 hora comigo aqui. Foi um bate-papo bastante agradável. E minha mensagem final é que se você sofre de queda de cabelo ou calvície, anota esse nome, Dr. Siddhartha Gadelha. Hoje a minha clínica fica no Cristal Tower, sala 909. Será um prazer te atender, te avaliar, te examinar, entregar o melhor tratamento e resultado para você. Muito obrigado, Flávio. Eu costumo falar que aqui, Siddhartha, esse podcast é uma extensão, não somente do consultório, que a gente recebe aqui os pacientes, os amigos, mas eu falo que é uma extensão da sala da minha casa, porque isso aqui é um bate-papo, é uma conversa bem informal. Que não tem roteiro. Não tem roteiro e são amigos que vêm aqui. Eu fico muito feliz quando eu posso receber um amigo como o Siddhartha ou outros que vêm aqui. Realmente fica muito, muito à vontade. E eu, como sempre, eu faço um planejamento do que a gente vai conversar, mas na maioria das vezes, e hoje não foi uma exceção, o papo vai fluindo. Vai fluindo que esquece o roteiro. O roteiro. Eu espero que todos tenham gostado do assunto. Foi um assunto muito esclarecedor falar sobre o transplante capilar. Convido todos a assistir o episódio completo, a divulgar, a se inscreverem no canal. E aguardo todos vocês no nosso próximo episódio. Obrigado.